Olá. Bom, nesse vídeo agora eu vou falar para vocês sobre operações entre funções. São outra... Infelizmente, aquela aula ali que eu gravei, eu não lembro, na verdade, mas se foi... Talvez tenha falado de Deus na hora, eu perdi a gravação, eu não lembro exatamente o que aconteceu. Mas, tinha além da parte de pré-imagem, eu comecei a falar também sobre operações entre funções. E aí eu vi que a parte final estava faltando isso. Então, a gente volta para trás e eu falo agora. A primeira coisa que você deve entender é a seguinte. Digamos que você tenha duas funções, tá? Uma que tem um primeiro domínio, aí tem um contradomínio correspondente, tem uma regra. E aí, digamos que eu tenho uma outra função v, também que está definindo no segundo domínio, e vamos ser x, que leva uma x. Você pode, tá? Se os domínios encaixarem, definir funções que são operações entre elas. Por exemplo, você pode definir uma função que é uma soma ou subtração de duas funções dentro de um domínio que seria a interseção dos dois domínios. Tem o domínio 1, tem o domínio 2, é os elementos em comum dos dois, e eu posso definir uma função que é a seguinte. A regra dela é simplesmente a soma das duas funções. Soma ou diferença das duas funções. Exemplos. Como um exemplo mais natural, assim, vamos pegar, por exemplo, uma função que é definida dentro... Vou pegar uma coisa um pouquinho mais elaborada. Vamos pegar a função. Eu vou deixar os exemplos elaborados mais pra frente. Eu tenho que falar de outras coisas com vocês, desigualdades quadráticas, então... Vou pegar um exemplo simples. Vamos pegar a função raiz de x mais 1. Desculpa. A regra dela... Começar com a regra, depois olhar o domínio. X mais 1. Tá. X mais 1. Quem tem que ser o domínio dessa função? O domínio máximo dessa função. A ideia do domínio máximo ela é simplesmente o maior conjunto que você consegue definir a regra onde ela faz sentido. Então, nesse caso, x mais 1 tem que ser maior do que 0, maior ou igual. X tem que ser maior ou igual a menos 1. Então, o domínio dela seria, o domínio máximo possível dessa função seria o intervalo de menos 1 até infinito. E eu vou pegar uma função g, eu estou pegando esse exemplo só para complicar uma questão de domínio mesmo, tá? Eu não é acidental que eu pegar. Vamos pegar uma função que leva aqui reais, né? Eu botei contra o domínio, mas reais. Vamos pegar uma função agora que leva x em raiz de agora 1 menos x. 1 menos x. Quem é o domínio dessa regra? A ideia de encontrar o domínio máximo, chama de dn, domínio máximo, seria o quê? 1 menos x tem que ser maior do que 0 também. Passo o menos x para o outro lado. 1 tem que ser maior ou igual a x. Ou seja, o domínio máximo que eu consigo. Desculpa, x tem que ser menor ou igual do que 1. Então, o domínio máximo dela seria esse daqui, menos infinito até 1. Nessas condições, tá? Nessas condições, a gente tem como definir funções que são operações entre essas duas. Por exemplo, eu posso definir, então, uma f mais g. O domínio tem que ser a interseção dos dois domínios. Então, por exemplo, eu tenho uma reta aqui que tem um intervalo de menos 1 até infinito. E aqui, o domínio da segunda é 1 até menos infinito. Esse é o domínio da segunda, esse é o domínio da primeira. Então, a interseção dos dois seria esse intervalo daqui, de menos 1 até 1, que leva a reais. Dentro desse intervalo, eu consigo definir a função que é a soma das duas. E faz sentido falar nisso. Note que tanto se o ponto estiver fora de um dos domínios, não faz sentido. Então, a gente pode
Se a gente encontrar um domínio compatível, definir uma função que é a soma das duas. A gente pode também definir uma função, por exemplo, que é um produto de duas funções. Nesse mesmo exemplo daqui, de uma ideia, eu posso definir a função produto como sendo o produto das duas. Raiz de x aqui, raiz de menos x. Isso aqui dá para simplificar. Acho que é um exercício para o leitor. A ideia seria essa daqui, mas eu não vou. Depois eu vou dar uma aula separada sobre a questão de módulos. Isso aqui não é uma coisa tão automática assim. Poderia escrever isso como 1 menos x ao quadrado, se não me engano. Mas enfim, não me esquenta a cabeça com isso aqui. O que mais? Eu, obviamente, também posso definir, além da função produto, uma função que é a função divisão. Nessa, eu tenho que tomar um pouco mais de cuidado. O domínio não basta, não é o suficiente que a regra de uma função aqui, tá? Eu vou botar por enquanto um D. A função que é uma divisão de duas funções também é definida da mesma forma, tá? Com essa regra daqui. Só que f de x sobre g de x. Só que tem um problema. Além do domínio ser a interseção do domínio da f com o domínio da g, ele também não pode incluir os pontos onde g de x é igual a zero. Porque senão não faz sentido. Então, é um domínio um pouquinho mais complicado. Esse nosso exemplo aqui, por exemplo, da f da g, vamos olhar aqui e ver o que teria acontecido. F sobre g seria, tá? Que ele seria a raiz de 1 mais x sobre raiz de 1 menos x. A parte de baixo não pode ser zero. Então, quando que a parte de baixo é zero? Quando x é igual a 1. Raiz de 1 menos 1 é igual a zero. Então, esse ponto tem que estar eliminado. Para a gente eliminar esse ponto, então, a gente define o domínio como sendo um intervalo aberto ali. Essa notação, o parênteses, significa isso, que você exclui esse ponto do domínio. Então, a gente coloca dessa maneira, coloca um x para cá, e define ela como sendo aquela expressão que eu escrevi lá em cima. Raiz de 1 menos x sobre raiz de 1 menos x. Então, eu posso definir operações entre funções dessa maneira. Soma, divisão, produto. E soma, subtração, divisão e produto. Vamos olhar agora um conceito um pouco mais sutil, um pouco mais difícil. Difícil, eu não gosto da palavra difícil. Que matemática, na verdade, não é meio que um vício. Você usa ela, mas eu gosto sempre de reforçar que matemática não tem coisa. Pelo menos nesse nível, você pode dizer assim que são impossíveis ou isso é muito difícil. Não, na verdade, o que a gente está vendo aqui é só uma questão de esforço e costume. Nada que está aqui é realmente de impossível ou difícil, sabe? Às vezes tem gente que está mais acostumada, tem realmente pessoas que têm mais facilidade, mas nada que está aqui é fora do alcance. Quem conseguiu terminar o ensino médio, quem tem um básico do básico, então não tratem nada disso como difícil, sabe? Vamos colocar aqui, então, composição de função. A composição de funções, ela funciona da seguinte maneira. Eu tenho aqui um ponto A, e eu tenho uma função f que leva isso no conjunto B. Eu tenho ainda uma função B que leva de B no conjunto C. Nessas condições daqui, eu consigo definir uma função que leva diretamente de A para C. E ela é a chamada função composta, que seria a função V composta com F.
Essa ordem aí aplica F primeiro, depois aplica G. Como que isso funciona? Eu começo com um ponto X aqui, tá? Ele vai levar lá numa F de X. Se o domínio dela incluir o conjunto por conta do domínio inteiro delas, essa F de X é elevada em G de F de X. Então eu posso definir a função G composta com a F. Então a ideia é a seguinte, tá? Se você tem uma função F, você define em E, leva em D. E está definindo ponto X, leva em F de X. E você tem uma função G que leva de um conjunto não necessariamente B, tá? Isso é importante. Notar, o conjunto não precisa ser B. Vamos chamar que esse é um conjunto C e leva num conjunto D. Tá? Que leva um Y em G de Y. C são funções. E essa aqui é a parte que é importante, que garante que você consegue definir uma composição de funções. A imagem da F contida no domínio da G, então, podemos definir a função composta das duas, que é a função F, ou melhor, G, a bolinha da F, está definida no conjunto A e leva no conjunto D. Ela pega o conjunto inicial e leva no conjunto final. E leva X em G da F de X. Simples, tranquilo, não é uma definição muito complicada, só definição de composição. Vamos lá uns exemplos. Por exemplo, vou pegar uma função f de x que é igual a função dos vamos dizer assim, funções de R. Vou facilitar a nossa vida. Depois eu vou dar uns exemplos mais complicados quando. Depois eu vou fazer umas aulas de exercício, que aí eu vou pegar uns exemplos um pouco mais difíceis para vocês. Mas esses exemplos daqui, vamos simplificar a nossa vida. Não se preocupe, eu não vou passar nada assim, lista sem explicar antes como é que faz. Eu não vou entrar muito em detalhes assim de verificar essa condição, mas eu quero só reforçar assim que essa condição é bem importante. Em certas situações você tem que calcular isso. Em certas situações mais complicadas, você tem que às vezes que restringir o domínio da F para garantir que a imagem dela vai estar continuando no domínio da outra. Isso vai ser um exercício sem desafio para botar. Eu vou explicar como é que faz e enfim, dá para ter uma sutileza aí que são importantes de ressaltar. Esse tipo de coisa é importante em algumas áreas de aplicada, ou especialmente talvez você estiver trabalhando em equações diferenciais. E aí você tem que ver o seu conjunto de solução, onde que faz sentido a sua resposta. Os detalhes aí é importante ressaltar esse detalhe. A composição. Mas, então, e a composta das F? Vamos chamar F de... como são funções de reais em reais, vamos chamar F de 4x² menos 2. Vamos chamar G de 1 sobre 4 menos x. Duas funções. Quem é a F composta em G? Acho que está meio trocado em relação ao que está ali em C. F composta com G de x. Se é dos reais em reais, não tem problema. Não preciso nem me preocupar muito com a questão da imagem, a questão do domínio. Tudo é real mesmo? Está definido em tudo? Opa! Também que, bom, eu estou gravando essa aula, não posso nem falar que alguém me chamou a atenção. Então, 4 mais x ao quadrado.
Eu botei 4x no quadrado por quê? Porque embaixo não pode ser zero. Se eu falei de domínio dos reais nos reais, enfim. Quem é a composição dessas duas? A composição dessas duas, ela vai ser igual ao quê? A composição dessas duas é igual. Primeiro eu vou aplicar G e depois eu vou aplicar E. Então, 4. Tá. O meu argumento agora é esse daqui. 1 sobre 4 mais x ao quadrado. Então, ficaria 4 de 1 sobre 4 mais x ao quadrado menos 2. Ou seja, 4 sobre 4 mais x ao quadrado menos 2. Fácil, né? Simples. É só você substituir onde estaria o x aqui pela expressão inteira da g. Uma coisa importante notar, f composta com g, quase em situações, salvo algumas situações bem específicas, nunca é igual a f composta com f. Isso não é uma operação comutativa. Vamos ver por quê. Vamos calcular, então, a inversa agora. Só nessa... Bom, e a composição da outra vai ficar como, então? Para outra aplicação, então a gente vai ter que colocar o seguinte. Seria g aplicada em 4x ao quadrado menos 2. Então, a ideia é que você vai ter isso, você vai substituir na definição da g lá em cima o x. Então, 1 mais 4 mais, entre parênteses, põe a expressão inteira aqui. E note, bem diferentes um do outro. Então, a composição geral não é comutativa. Vamos ver mais um exemplo, um ou dois exemplos. Então, vamos pegar aqui uma função f, agora definida como sendo... Eu não vou me preocupar com a questão do domínio agora. Eu quero dar um exemplo aqui. Vou pegar 1 sobre... Não, vamos pegar dos restos. Né? Vou pegar 4x mais 3. Eu vou ter 4x, 2, 2, 2x mais 3. Vamos pegar g como sendo... A regra dela é igual a, digamos, x menos 3 sobre 2. Quem é f composta com a x? Com a g? F composta com a g é a f aplicada em g de x. Só que g de x é x menos 3 sobre 2. Menos 3 sobre 2, a f é então duas vezes x menos 3 sobre 2 mais 3. 2 cancela 2, x menos 3 mais 3 é igual a x. Quem é a g composta com f? G composta com f é igual a g aplicada em 2x mais 3, que é igual a 2x mais 3 menos 3 sobre 2. 3 cancela com 3, 2x sobre 2 é igual a x. Note que esse é um exemplo em que a função é comutativa. Mais do que isso, ela junta, essa função composta leva o x no x. Essa situação daí eu vou explicar melhor na próxima aula, mas essa aí é quando a gente chama uma função de funções inversas. Uma função que pega um ponto e leva de volta nele, ela reverte a função. São uma categoria bem única de funções que eu vou explicar um pouco melhor na próxima aula. Mas, vou olhar agora um caso final aqui, caso final, que é um dos casos que o domínio às vezes importa. Vamos dizer que eu pego uma função f de x nos reais. Então, ok. Beleza. Ela é a função que leva x em 4x menos 2. Eu tenho uma função g, e aqui eu vou fazer uma distinção. Aqui eu vou colocar aquela função que pega nos reais, tirando o 3
Eu vou mostrar porque que o 3 não está ali, nos reais. E só para não confundir muito, eu vou colocar y aqui no lugar. Que ela leva ela em 1 sobre y menos 3. Por isso eu escolhi o 3 ali na definição do domínio. Se eu quiser fazer G composta com a F, quem é o domínio de G composta com a F? É uma pergunta... Porque assim, G composta com a F significa que eu vou aplicar primeiro a F. Tá? A F vai pegar dos reais e vai levar nos reais. Ela não pode levar aqui, no 3. Então eu preciso excluir alguém do domínio da F. Quem eu vou excluir? Eu preciso excluir o ponto onde f de x é igual a 3. Eu não posso ter. F de x não pode ser igual a 3. Ou seja, 4x menos 2 não pode ser igual a 3. 4x não pode ser igual a 5. X não pode ser igual a 5 sobre 4. Então, a composta dessas duas funções, g composta com f, não pode ter o ponto 5 sobre 4. Porque esse ponto aqui daria 0. Mas aí, fora isso, eu posso definir a composição das funções tranquilo, sem problema. E a única coisa que vai mudar aqui é ela vai levar um x em quem? Ela vai levar um x em g da f. Outra forma de escrever seria g de 4x menos 2. Aí, pela regra, 4x menos 2 vai ser igual a quem? Isso aqui vai ser igual a 1 sobre... Substituir isso no lugar do y ali de definição. Então, eu vou ter 4x menos 2 menos 3. E aí eu tenho 1 sobre 4x menos 5. Note que o ponto que embaixo é 0 é justamente o ponto que a gente calculou antes. Então, consigo definir a composição dessa maneira aqui. Então, essa é a regra. Isso não é uma coisa muito difícil, só uma questão de exercício, é uma questão de lembrar. Certo? Então, por enquanto é isso, gente. Então, até o próximo vídeo.